Olá, bom dia, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uns dias um pouco turbulentos aqui na Terra, né? Com esse vírus que surgiu aí, há muita especulação sobre profecias da Bíblia, sobre castigo de Deus, sobre a palavra de Deus. Então muita coisa é falada. E alguém chega até a dizer que é castigo de Deus. Eu vejo isso não como castigo de Deus. Eu vejo isso como consequência de algo errado que a humanidade está fazendo, não como castigo de Deus. Porque Deus ele criou um planeta lindo, maravilhoso e entregou de graça para a humanidade. Que aliás seria a extensão do Éden, né? Se Adão não tivesse pecado. Mas o mau uso dos recursos naturais do planeta criam situações que nós não conseguimos controlar. Mexe em coisa que não deve mexer. Deus criou o homem, criou os animais, criou o homem para cuidar da natureza e dos animais. O homem faz o contrário, ele explora os animais e a natureza, todos os homens. Eu fui criado na roça e a gente plantava para comer. Hoje todo mundo na cidade come. E os que plantam, não plantam só para dar alimento para o mundo, eles plantam pela ganância. Enfim, o dinheiro é tudo hoje, né? Não só o dinheiro, o amor ao dinheiro, né? É a grande questão. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 32, está escrito assim: Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Viu o que o Senhor fala através do profeta Jeremias? Não traz proveito nenhum essas revelações, esses sonhos que muitos estão falando. Porque eu vou falar uma coisa, quando o povo hebreu estava no Egito, preso, vieram pragas da parte de Deus, sim. Mas porque o povo era escravo de um sistema, o povo era escravo de Faraó. Então Deus enviou aquelas pragas, sim, para que eles pudessem ser livres através daquelas pragas. Hoje, nós somos escravos de nós mesmos. Não é necessário que pragas venham para nos libertar. A única praga que nós temos contra nós é o nosso pecado, que nós constantemente praticamos deliberadamente, porque Jesus Cristo trouxe essa libertação já. E ele continua dizendo aqui no versículo 33, quando, pois, te perguntarem este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. Você viu? Vós são os pesos, nós, né? E quanto ao profeta e ao sacerdote, o povo que disser peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Tá vendo isso aqui? Assim diz cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrarei do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. Assim dirás o profeta, que te respondeu o Senhor, o que falou o Senhor? Mas por que dizeis peso do Senhor? Assim diz o Senhor, por que dizeis esta expressão, esta palavra, peso do Senhor? Havendo-vos eu ordenado, não mais direis
peso do Senhor. Você viu? Deus está falando para o profeta, fala para esse povo, por que se eu pesar a mão sobre vocês, vocês morrerão. Então Deus, ele não fez isso. Esse vírus é consequência. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 27, tratando de um outro assunto, mas ele fala assim, recebendo cada um a recompensa que convém ao seu erro. Então tudo que nós recebemos hoje, de mal ou de bem, é consequência de algo que nós fazemos, porque todas as coisas estão escritas que hão de se cumprir, outras que já se cumpriram, mas isso que está acontecendo agora não é nada comparado ao que está por vir. Porque isso que está acontecendo agora é consequência de falha humana, de ganância, de mexer em coisas que não deve mexer, de não cuidar do que deveria ser cuidado. Uns estão falando que é perseguição, porque as igrejas tiveram que fechar. Não é perseguição, não. Se fosse perseguição, a perseguição já, somente as igrejas fechariam. Está fechando tudo, comércio, indústria, tudo, transporte, tudo. As pessoas, crentes ou não, estão confinadas em suas casas. Isso não é perseguição religiosa, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é também aquela aflição. Jesus falou em Mateus 24, 21, que haverá uma aflição tão grande como nunca houve. Como nunca houve e nem há de haver depois disso. Então não é nada relacionado a profecias desse vírus. Esse vírus é apenas a consequência de algo que saiu errado em algum lugar. Alguns falam que veio de um animal. Eu não sei por que mexer com essas coisas, né? Então a natureza foi feita para a gente desfrutar dela, cuidar dela e não usurpar os recursos naturais. Então, somos escravos de nós mesmos. Não é necessário praga mais nenhuma para nos acordar. E uma coisa interessante é que, depois daquelas pragas no Egito, eles saíram, o mar se abriu, um grande milagre aconteceu, né? E o que houve? O povo ficou contente. Se lembrou de Deus, né, durante essas pragas. E hoje está acontecendo o quê? Com essa praga que está assolando a humanidade, com esse vírus, quantas pessoas estão se apegando à Bíblia, certo ou errado, sei, usando o texto para fazer meme, sei lá. Mas depois que passar essa pandemia, será que vamos nos apegar tanto à Escritura assim como agora? Porque o povo hebreu, logo depois que passou todo aquele alvoroço, quando eles já estavam caminhando no deserto, eles se esqueceram do Senhor, se esqueceram de Deus. Então fica um exemplo para nós isso daí. Muita gente hoje está correndo, buscando, e a hora que passar a pandemia, vamos se esquecer de Deus? Então fica esse alerta aí. Vamos se apegar ao Senhor. Esse vírus não tem relação direta com profecia, mas Deus pode nos ajudar, obedecendo às autoridades que nós estamos sujeitos, e fé em Deus, e leva a palavra de Deus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, e logo estaremos livres. Já passamos por muitos, não vai ser esse que vai nos impedir de avançar mais um pouco, até a vinda do nosso Senhor. Obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe.